né? Como nesse tempo aí que nós estamos vivenciando, dentro desse novo normal. Então, para nós é um prazer ter vocês aqui conosco. E aí eu queria, antes de passar a palavra e apresentar os nossos convidados, eu queria só que a gente estabelecesse algumas regras. A gente teve um problema com o YouTube, porque nós iríamos fazer a transmissão via YouTube, mas problemas técnicos, que eu acho que vocês já estão super habituados aí, nessa convivência tão íntima que estamos tendo com a tecnologia. E a gente não conseguiu fazer essa transmissão, mas o Guilherme está lá tentando. Se a gente conseguir, a gente abre a transmissão também via YouTube, tá? Mas para que a gente mantenha assim a atenção e o foco, exercite essa nossa habilidade, eu vou pedir para que todos mantenham o áudio, certo? De vocês, todos desligados, para que a gente não tenha nenhuma intervenção. E vocês interajam essencialmente na fala dos palestrantes pelo chat, tá? Então, o Zoom, aqui abaixo, na parte inferior da tela de vocês, tem um íconezinho, que é uma nuvem, que é onde vocês interagem. Vocês estão super craques, jovens participantes dos clubes que utilizam o Zoom para os encontros online. E os demais participantes também podem interagir através do chat. No momento, nós vamos ter 2 palestrantes aqui participando conosco, e ao final da fala de cada uma delas, nós vamos abrir um espaço de interação das perguntas que vocês tiverem feito, ou se alguém também quiser ter um momento de fala, a gente abre essa pergunta. Aqui no Zoom também, no canto inferior, na parte direita, tem reações, que vocês conseguem levantar a mãozinha ou dar o ok. Vocês podem até testar. Tem aqui ó, o okzinho, ou vocês podem levantar a mão como se vocês quisessem falar em algum momento ou fazer alguma pergunta. Também podem utilizar esse recurso para conversar conosco. Mas na fala, durante a fala das palestrantes, a gente só pede para que não haja interrupções e a gente esteja atento ao que elas vão trazer. Então, nós temos várias parcerias dentro do projeto Educação Livre, e uma delas, que é uma parceria que nós temos um carinho muito especial, é com a galera responsável por uma metodologia que se chama Bora Conversar. Tá? Então, está aqui conosco o idealizador, né, do Bora Conversar, que é o Chico Cláudio. Então, só pedir para vocês desligarem o áudio. Não será permitido. Obrigada. O Chico está aqui com a gente, vai conversar e explicar como é que funciona bem o Bora Conversar. E nós trouxemos essa parceria do Bora Conversar para o projeto Educação Livre, porque eles são muito fera nisso que eles fazem. E eles conversam sobre temas muito relevantes, tem sempre convidados muito especiais. E como vocês jovens também são super especiais para a gente tinha que ter pessoas especiais para poder colaborar aí conosco nessa temática, tá? Então, passo a palavra para o Chico. O Chico vai explicar um pouquinho e depois nós vamos apresentar as 2 palestrantes que estão aqui com a gente. Vocês são muito, muito culturais, né? Nós temos a galera aqui de Pernambuco, Acre, Rondônia, Minas. Eu sei que Minas está aqui, Ceará, que eu estou vendo a galera do Ceará por aí também. E adivinhe de onde essa galera vem? O Chico, a Iramaia e a Josi vêm de Salvador, da Bahia. Não tem coisa mais linda do que essa mistura cultural que nós temos, né? E aí, o Chico vai apresentar. A Iramaia, ela é psicóloga, vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tema, e a Josi é pedagoga, né? Foram apresentadas para vocês inicialmente no convite que foi realizado. E eu passo a palavra para o Chico. Obrigado, Carla. Gente, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, eu sou o Chico Cláudio. Sejam bem-vindos. Essa parceria com a Edu Livre é muito, muito gostosa. Nós temos o projeto Bora Conversar há mais de um ano aqui em Salvador. Nossos encontros aconteciam presencialmente, aconteceram 2 vezes em Recife também. E sempre discutimos alguns temas relevantes e sempre, como o nome fala, Bora Conversar, a intenção é provocar a conversa. Então, hoje aqui, a gente quer que vocês participem com as perguntas, com a opinião de vocês sobre o assunto que nós vamos discutir, que é a ansiedade em tempos de quarentena. Se vocês quiserem depois acompanhar a gente está no Instagram,
B_conversar. E toda semana, como esse processo da pandemia, nós também tínhamos que nos reinventar. E desde o mês passado nós estamos realizando o Bora Conversar de forma online, um formato de live, né? A gente vai se reinventando aí nesse processo da pandemia. Bem, hoje nós vamos conversar sobre ansiedade nos tempos de quarentena. E esse processo que está acontecendo aí, que já é claro para todo mundo da pandemia, ele fez a gente realmente despertar alguns processos que até então não conhecíamos, às vezes eram de formas meio leves, né? Então a gente hoje tem uma certa insegurança em relação ao nosso futuro, em relação à nossa saúde, em relação às pessoas que estão com a gente, em relação aos nossos empregos, enfim, a gente vive uma insegurança. A vida, ela nunca foi estável, né? Só que agora, mais do que nunca, ela mostra uma instabilidade e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente não sabe como as coisas vão se decorrer amanhã. E essa ideia de pensar sempre no futuro, né, de estar sempre no futuro pensando o que vai acontecer, como vai ser, o que se dará, isso provoca na gente ansiedade. E é sobre isso que as meninas vão conversar um pouco aqui com a gente, mastigar um pouco melhor esse assunto, e nós queremos ouvir vocês. Nós queremos ouvir a opinião de vocês, nós queremos ouvir as perguntas de vocês referente a esses assuntos, tá bom? Bem, eu vou dar a palavra primeiramente a Josiane Argolo, que é pedagoga e mestranda em educação. E Josi, tem duas coisas interessantes que eu vou falar sobre Josi. Uma, que ela adora dançar, e estava falando inclusive de uma balada virtual que acontece toda sexta-feira. E outra, que ela tem uma filha linda, de nome lindíssimo, chamada Morena. Josi, é com você agora. Boa noite. Eu estou muito feliz em participar desse momento, trazer essa discussão. Quero parabenizar ao Grupo Edu Livre, né, em perceber a importância da discussão desse tema com os jovens, nesse momento tão difícil, né? Então, bora conversar, né? Nós estamos fechando aí quase que 90 dias de isolamento social, né? Quase 90 dias, 3 meses de um isolamento social que a gente compreende que, diante da diversidade do nosso país, né, da desigualdade encontrada, esse isolamento social, ele tem diversas maneiras de se passar por esse isolamento social. Tem pessoas que estão dentro de casa, no home office, que tem toda a infra de internet, que tem o seu salário garantido, mas tem outras que não estão nessa situação, né? Então, a gente, quando pensa nesse processo de isolamento social, a gente precisa ter essa consciência que a gente vai ter diversas maneiras de lidar com esse processo, né? Então, quando o Chico me convidou para falar sobre o tema, eu tive esse cuidado de pensar sobre isso, né? Que enquanto tem pessoas que estão só, tem pessoas que estão no isolamento social com 10 pessoas, com 5 pessoas, e ainda assim precisam sair para trabalhar, que é uma outra angústia, porque já tem aí o medo de contrair o vírus, de trazer para casa. Então, é toda uma complexidade de contexto dentro desse isolamento social. Mas, de qualquer forma, todos nós estamos sendo afetados por esse isolamento social, porque as escolas estão fechadas, as faculdades estão fechadas, os eventos sociais e culturais a gente não participa. Então, de alguma maneira, toda a sociedade, inclusive mundial, né, está afetada por conta da pandemia e do isolamento social. E aí a gente já passou, já que a gente já está fechando aí 90 dias, a gente já passou por algumas fases desse processo de isolamento social. A primeira fase é o susto, né? Que a gente não sabia o que era exatamente. Quando foi dito, o isolamento social vai ter que ficar em casa, não vai poder aglomerar, a gente achou que a gente podia ir no mercado de boa, a gente achou que a gente ia poder encontrar a nossa família, ia poder visitar nossos parentes, e de repente a gente viu que não era bem assim. Que a gente precisava, inclusive, nos afastar das pessoas que nós amamos
e das pessoas que a gente tinha um ciclo mais próximo. Então, depois do susto, vem o processo de se situar, de entender, compreender o que é que está acontecendo, o que é que eu preciso fazer nesse momento, o que é que vai acontecer com minha vida, o que é que vai acontecer com minha rotina. Então, depois do susto, a gente se situa e começa a compreender o que está acontecendo, né? Acompanhando os telejornais, acompanhando as orientações da Organização Mundial de Saúde, acompanhando a loucura que está a nossa política, acompanhando a postura dos nossos governantes, tanto em instância municipal, estadual e federal, né? Então, a gente vai... Mas tem que baixar, não. Tem alguns teve um ruído aí, desculpa. Esse dispositivo não... Então, a gente começou a compreender qual era o nosso lugar nesse contexto, nesse novo contexto, nesse diferente. Que até então a gente compreender que era o novo normal, como algumas pessoas estão falando, demorou um pouquinho. A gente achou que era 15 dias, até porque, por cautela, os governantes não foram dando os decretos de isolamento em longos períodos. Foi 15 dias, depois mais 15 dias, então a gente achava, depois de 15 dias vai voltar normal. Depois de 15 dias, e aí a gente foi percebendo que não seria bem assim. As pesquisas foram mostrando que seria um período mais longo. E hoje nós nos encontramos já em quase 90 dias de isolamento social. Então, a gente, enquanto pesquisador, né, enquanto profissional que pensa em consolidar aprendizagens, a gente começa a pensar como nós podemos produzir ambientes formativos dentro desse processo, né? Então, a gente começou a estudar, a conversar, a ter percepções de outras pessoas, porque o que a gente está conversando hoje, o que eu estou trazendo hoje, são percepções de conversas construídas a partir de minha experiência, a partir de minha percepção e das conversas e do acompanhamento aí desse contexto todo. Então, esse contexto trouxe esse desafio para a gente de pensar em como criar ambientes formativos de aprendizagem. E aí, quando a gente fala aprendizagem, a gente não está falando de conteúdo, a gente está falando de currículo escolar dentro desse processo e abordando a temática de ansiedade, né? A gente está falando de uma formação integral do sujeito, pensando nas suas dimensões cognitivas, psíquicas, sociais, físicas, toda a integralidade do sujeito. E aí, o que é que eu percebi a partir de nossas conversas? Que é aquela frase que eu vou falar com muito cuidado, né? Que as pessoas falam que mente vazia é oficina do diabo. O que é que a gente percebe nesse processo? Que a mente vazia é a oficina da ansiedade. E por que eu estou dizendo que eu vou trazer isso com cuidado? Porque quando eu trago aqui que é a oficina de ansiedade, eu não estou minimizando a patologia que deve ser tratada de maneira adequada por profissionais especializados. Mas esse sentimento de angústia, esse sentimento de impotência, esse sentimento de insegurança que tomou conta de nós quando a gente se viu dentro de casa, sem poder fazer as atividades, as nossas atividades do cotidiano e as nossas atividades rotineiras. Então, o que foi que eu percebi? Que a melhor maneira da gente diminuir essa ansiedade é a gente se sentir produtivo. Toda vez que eu deitava para dormir, a noite que eu conseguia dormir bem, era a noite que eu conseguia produzir. E essa produtividade que eu estou trazendo para vocês não é a produtividade em quantidade, a produtividade quantitativa. É a produtividade qualitativa.
É eu saber que eu produzi algo que me fez bem, que vai me edificar enquanto sujeito ou enquanto profissional, o que foi que eu estabeleci a ser feito no dia, e se eu conseguir cumprir os compromissos que eu planejei. Então, como é que eu posso fazer para me sentir produtivo? Porque vocês sabem que pedagogo é didático, pedagogo é didático, então a gente já vai pensando em como fazer isso. E para fazer isso, para a gente se sentir produtivo, e na hora de dormir, a gente conseguir dormir bem, com esse sentimento bem, e acalmar um pouquinho o sentimento da ansiedade, a gente lança a mão de duas palavras que estão dentro de todo o cotidiano, de qualquer processo pedagógico de construção de alguma aprendizagem, seja ela conteudista ou atitudinal, que são planejamento e rotina. Então, uma maneira que a gente pode se sentir produtivo é planejando a nossa rotina. É a gente parar para pensar o que é que a gente pode fazer para que o nosso dia seja produtivo. Porque essa nova realidade já está instalada, nós vamos ficar em casa, a gente não vai poder encontrar os amigos, a gente não vai poder sair para dançar, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer, e a gente precisa ir se adaptando. Então, a gente passou pelo processo de susto, de se situar, compreender, e aí a gente começa a se adaptar. Nós já estamos no processo de nos adaptar. E aí a gente precisa compreender a nossa responsabilidade nesse processo de isolamento social. Porque nós estamos acompanhando aí, estão reabrindo muita coisa, sem a gente ter a certeza de que a saúde está segura, né? Então, muitas vezes a gente coloca uma máscara no rosto, acha que está de boa e vai para a rua. Então, a gente ainda tem que ter muita cautela nesse processo e que para a gente não ter essa vontade de sair desesperadamente de casa, a gente precisa organizar a nossa vida dentro desse processo de isolamento e da pandemia. Então, que ações nós podemos fazer, né, para que a gente consiga diminuir essa ansiedade? É a gente planejar o nosso dia fazendo o que a gente gosta. Fazendo o que a gente gosta e fazendo o que a gente precisa fazer. Porque a gente tem os compromissos, tem compromisso com a escola, tem compromisso com a faculdade, algumas pessoas já têm, alguns jovens já têm compromisso com o trabalho em home office. Então, organizando a rotina e fazendo as atividades que a gente gosta, que nos dá prazer, que nos faz sentir produtivo. Então, o que é que a gente pode planejar para o nosso dia? Atividades físicas, atividades de relaxamento. Então, não dá para ir para uma academia, não dá para fazer a musculação. Hoje nós temos já várias páginas que já orientam as atividades em casa. Pega um livro para fazer uma atividade, faz um HIIT, vai na varanda, toma um sol, molha as plantas, cuida das plantas. Tenta controlar as compulsões. A gente está acompanhando aí o aumento no consumo de comidas de baixo valor nutritivo e das bebidas alcoólicas. Então, vamos tentar controlar essas compulsões, buscar se alimentar bem, comer frutas, ter os horários regulares da alimentação. Tem muita gente que está em casa e sai comendo enlouquecidamente. Então, o que é que eu posso fazer? E eu como enlouquecidamente é porque eu quero? Não, isso já é um reflexo da ansiedade. A ansiedade traz muita compulsão. Então, tenta controlar, porque de qualquer jeito a gente está falando de comportamento, a gente está falando de postura e a gente está falando de comprometimento. Porque também não adianta a gente planejar as nossas atividades e a gente não se comprometer com ela. A gente precisa planejar a nossa rotina e se comprometer com a nossa rotina. Então, quem tem as atividades de home office, de trabalho, ou de faculdade, ou de escola, é bom estabelecer um horário. Então, qual é o horário que eu vou tirar para estudar?
Qual horário que eu vou tirar para fazer minhas atividades da faculdade ou da escola? Vai ser de manhã, de 2 às 4, com intervalo? Então, a gente precisa entender o que é que a gente precisa dar conta e definir os horários. Isso ajuda muito, porque você já sabe que naquele dia, naquele horário, você vai sentar na frente do computador ou do livro para dar conta de suas atividades laborais ou acadêmicas. E para relaxar, né, para se conectar com o mundo, nada do que a sensação do momento, que são as redes sociais. As redes sociais, na verdade, dão uma outra live. Eu já conversei com alguns grupos sobre esse processo de interação e das redes sociais como ambiente formativo, né? Então, eu estudei um pouquinho sobre redes sociais para a gente conversar sobre isso. Mas aqui eu vou trazer as redes sociais enquanto ambiente de interação, de conexão com as pessoas. Porque as redes sociais digitais, as plataformas digitais, nada mais são do que o reflexo das nossas relações pessoais. Então, quem é que eu tenho no Instagram? São as pessoas que eu comungo, ou que eu não comungo, mas eu quero saber das ideias da pessoa para discutir sobre. E é a oportunidade de eu me conectar com o mundo, tanto com as pessoas que eu já tenho proximidade, quanto as pessoas de lugares diferentes. Porque, inclusive, um dos potenciais das redes digitais, das plataformas digitais, é romper as barreiras geográficas, né? Romper as barreiras geográficas e ter essa interação que é a principal potencialidade das redes e a construção coletiva de conhecimento. Porque as conexões nas redes dão oportunidades de construção e consolidação de aprendizagem. Então, além da rede social Instagram e das conexões, a gente pode utilizar o Zoom, que é a plataforma que nós estamos utilizando agora, o Google Meets, o próprio Instagram, e aí a gente vai assistindo as lives, e aí eu trago as lives como um gatilho, não apenas as lives musicais, que são ótimas, que trazem entretenimento, que a gente acaba relaxando, mas eu trago também as lives temáticas. Porque as lives temáticas, a gente está tendo muitas lives. Então, se você segue pessoas que comunga com as mesmas ideias que vocês, ou como eu falei, que não comunga, mas que você quer discutir, você vai acompanhar essas lives, as lives que têm interesse temático com você. Então, essas lives são ótimos gatilhos para reflexão, para novas discussões e para boa prosa. Então, o que é que eu estou fazendo com o meu grupo mais próximo? Tem lives que nós combinamos de assistir e depois nós resenhamos as lives, né? Então, hoje, um tema que está me interessando muito, que é a questão da filosofia africana, a questão de raça, a questão da luta antirracista. Então, são temas que me chamam a atenção, que me mobilizam. Então, eu estou sempre acompanhando para depois resenhar com as amigas. Então, aí a gente vai construindo coletivamente, colaborativamente, aprendizagens, que é uma coisa que eu me sinto produtiva, que eu me sinto importante, que eu gosto e que eu vou desenvolvendo outros conhecimentos. Então, as lives são bons gatilhos de produtividade edificante. Os jogos digitais também. Os jogos digitais, inclusive, eu assisti uma live de um professor, desculpa, eu não vou saber o nome agora, mas foi de um grupo Fortec, da UNEB, que é um grupo que já estuda tecnologias digitais. Eu, inclusive, sou pesquisadora do GEPLET, que é o grupo em multiletramentos, então a gente já estudava, a gente já trazia essa potencialidade das redes sociais e das plataformas digitais nesse processo de aprendizagem e nesse processo de interação social. Então, esse professor, em uma live do Fortec, ele trouxe que a Organização Mundial de Saúde, eles definiam os jogos digitais como patológicos. E depois da pandemia mundial, eles mudaram a definição dos jogos.
eles já compreenderam que os jogos digitais são importantes para a saúde, inclusive mental, das pessoas, né? Então, os jogos digitais também são ótimos objetos, que a gente agora utiliza objetos de aprendizagem. Então, os jogos digitais são ótimos recursos, ótimos objetos de aprendizagem para que a gente se sinta produtivo e para que a gente estimule e mobilize a nossa mente. E o que a gente não pode esquecer é de fazer as conexões com as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nos fazem bem, as pessoas que a gente compreende que a conexão vai acontecer extrapolando as barreiras físicas, e cuidar de quem está próximo também, né? A gente precisa ter esse cuidado para quem não está fazendo esse isolamento social sozinho, para quem está fazendo com o outro, ter o cuidado com o outro, porque nem sempre é fácil, está todo mundo muito nervoso, muito ansioso, então a gente sempre tentar se colocar no lugar do outro, buscar maturidade, buscar sabedoria para conversar com o mais velho, por exemplo, porque está acontecendo, inclusive, de muitos jovens se chatearem, porque os mais velhos, os idosos, querem sair e não querem compreender. Então, a gente buscar o equilíbrio para conversar, o diálogo dentro de casa. Aí eu já estou falando da questão dos próximos mesmo, dentro de casa, buscar o diálogo, buscar o acolhimento, o amor e a sabedoria para falar com essas pessoas. Então, a gente não pode esquecer que tem gente que está fazendo isolamento social com mais de uma pessoa em casa, e esse processo de estar junto, a gente sabe que é difícil, inclusive aumentou os índices de violência doméstica por conta disso, né? Então, porque os ânimos estão aflorados, e é por isso que eu fiquei feliz de saber que o Edu Livre estava tratando essa temática com os jovens, porque é um importante gatilho de reflexão, né? Tem tempo ainda, Chico? Já passamos. Já passou? Ah, Já. tá. Porque eu tinha trazido um quizinho só para... Eu disse, ó, não quero dar uma de coach, não, mas eu queria fazer um quizinho rapidinho com eles, mas tudo bem. Obrigado, Josi. Mas eu Nada, acho meu amor. que vale a pena, Chico, você não acha? Ou no Então tá final? bom. Ou então a gente deixa para depois. Acho que vale a pena também te ouvir se o pessoal tem alguma coisa a perguntar, comentar, né? Certo. Mas antes, acho que vale um comentário que é interessante nós falar de Josi sobre essa questão da ansiedade, porque a gente está falando de um processo hoje onde a tecnologia e as redes sociais elas eram vistas como inimigos e provocadores de ansiedade. E hoje elas já são vistas como possibilidade de moderar essa ansiedade. Então, se a gente pensar em pandemias que tivemos no passado, enormes, né? Claro que essa é bem diferente, o contexto é diferente. Imagine que não existiam as redes sociais para as pessoas se comunicarem, se conectarem, como a gente está fazendo aqui, né? Com o contexto do Brasil inteiro. Imagine como as pessoas não tinham condições de se comunicar com outras pessoas, não sabiam o que acontecia do outro lado do mundo. Esse nível de ansiedade, às vezes, era bem mais angustiante. E hoje nós temos essa possibilidade de, por exemplo, estar aqui nesse momento focado no presente, né? Sempre, como eu falei, a ansiedade é olhar para o futuro. Se a gente está focado no presente, a gente consegue amenizar esse processo. E a gente queria ouvir vocês, se vocês têm perguntas, questionamentos, podem colocar no chat aí, algum comentário sobre a fala de Josi, para a gente dar continuidade. E aí, o que vocês acharam? Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Qual a pergunta que vocês têm sobre esse assunto? Posso falar? Sim, como é seu nome? Kevin Lima. Sou de Porto Velho, Rondônia. Eu gostei bastante das palavras dela, por mais que eu não escutei o início, né, que eu entrei faz pouco, ela já estava na metade, mas o que ela falou é verdade, o que também falou. Se não fosse a tecnologia, como é que seria com essa pandemia no meio? A tecnologia praticamente, como era vista como inimiga, é como uma aliada hoje em dia. Se não fosse por ela, não estaria acontecendo essas lives, esse processo todo. Legal, isso aí. Obrigado, viu, Kevin? Mais alguém? Posso falar? Pode, como é seu nome? Eu me chamo Henrique, eu também sou de Porto Velho.
Sobre o que a moça falou sobre planejar, eu acho que ano passado eu passei umas dificuldades, e minha irmã, ela me deu ótimos conselhos sobre planejamento. E um deles que me chamou muita atenção foi que antes de você dormir, é bom que você faça uma lista com pelo menos 5 atividades. E que se você conseguir acordar no outro dia com disposição e fazer essas 5 atividades, dá um prazer enorme e, tipo, também dá esse prazer de você se sentir produtivo. E eu queria compartilhar com os participantes esse conhecimento que eu ganhei e é muito bom mesmo. Era isso. Tem uma pergunta aqui no chat. E aquelas pessoas que estão sem acesso à tecnologia, como é que faz? É para mim? Isso. É o que eu conversei, né? Se a gente não tem acesso à tecnologia, a gente precisa utilizar os ambientes que nós temos para transformar esse ambiente em um ambiente formativo. Inclusive, eu tinha pensado nisso, eu acabei não falando, que quando a gente se vê só, a gente tem como ambiente formativo nosso corpo, nossa mente e nosso espaço, nossa casa, né? Então, se não tem as redes sociais como esse ambiente formativo, a gente precisa pensar como a gente vai fazer isso com o recurso que nós dispomos. Então, dentro de casa, o que é que eu posso fazer para me sentir produtivo? Então, os jovens da contemporaneidade, vocês têm atividades, né? Então, assim, a gente não está podendo sair, mas tem escola, tem os colegas do lado, e tem a leitura, tem livros, tem a TV aberta. Então, a gente vai procurando potencializar os recursos que nós dispomos. Então, planeja, organiza, senta, compreende o que é que você tem, o que é que eu tenho e o que é que eu posso fazer para me sentir bem. Porque isso é muito importante, a gente precisa se ouvir, a gente precisa se conhecer nesse momento. Então, se eu estou no isolamento social com outras pessoas, o que é que essas pessoas podem contribuir para o meu dia, para a minha rotina, né? E é uma pergunta muito relevante, porque a gente não pode simplificar as nossas atividades apenas nos recursos e nos objetos digitais, né? Então é isso, é a gente parar, pensar e utilizar a potencialidade do recurso que a gente dispõe. Legal. Um último comentário antes da gente passar para a Ira Maia é de Franciele. Ela fala o seguinte: eu estou fora das redes sociais por começar a ficar muito nervosa com tantas informações e muitas delas negativas. Tem um mês que eu estou sem Insta, Face, etc. Como conseguir equilibrar e consumir informação sem que ela interfira negativamente na vida? E geralmente as informações têm sido um provocador de ansiedade, né? Como é que você vê isso, Josi? Isso. A pergunta é específica das redes sociais, né? Digitais, Instagram, Facebook, pelo que eu entendi Isso, né? e como conseguir equilibrar e consumir informações sem interferência? Como é o nome dela? Eu gosto de chamar a pessoa pelo nome. Franciele. Franciele, eu cheguei a comentar na minha fala que as redes sociais digitais são reflexo das nossas redes sociais presenciais. Então, uma dica que eu dou é que você siga páginas que comunguem com você, que você tenha afinidade, que você consiga construir alguma aprendizagem com aquelas páginas. Siga pessoas que, de alguma maneira, são boas influências para você. Que você sabe que o que aquela pessoa postar vai ser gatilho de reflexão, vai ser momento de reflexão. Certo? Então, assim, a gente precisa selecionar. Ver qual é o seu objetivo nas redes sociais, porque ainda tem isso. Né? Então, quando a gente tem, nas redes sociais, nós somos uma persona, nós representamos uma personalidade, né? Então, quando a gente está na rede social, a gente precisa saber qual é o nosso objetivo na rede social. Se tá trazendo ansiedade, é bom dar uma paradinha mesmo. Então, assim, se aquele conteúdo daquela pessoa não me edifica, por que eu sigo aquela pessoa? Eu não preciso seguir aquela pessoa. Eu posso entrar na página da pessoa e lá, deixar de seguir. Porque nesse momento, o conteúdo dessa pessoa não me interessa.
Mas o da outra pessoa, eu adoro ver a postagem daquela pessoa por conta disso e disso e disso. Então, você precisa selecionar os conteúdos que estão disponíveis para você. Que é o que eu falei das redes sociais, porque as redes sociais elas são controladas por algoritmo e os algoritmos são controlados para fazer a gente comprar. Né? Então, eles estão ligados em todas as conexões que nós fazemos nas redes sociais, inclusive os conteúdos que mais aparecem no seu feed e os conteúdos que mais aparecem no story. Então, as conexões que você vai fazendo no seu Instagram, na sua rede, o algoritmo vai compreendendo qual é a dinâmica e quais são os objetivos. Então, é selecionar mesmo e saber qual é o seu objetivo nas redes e fazer boas conexões. Legal. Obrigado, viu, Josi? Depois Josi volta, já vi que tem algumas perguntas aqui, a gente vai ter continuidade com a Iramaia e depois a gente pode ir falando um pouco mais. Eu vou até falar uma coisa que outro dia, essa semana, alguém me perguntou assim, mas você não viu que tem não sei o que no Fantástico? Eu disse, gente, eu só assisto Fantástico uma vez a cada 4 anos, que é quando tem as eleições, que eu vejo a cobertura das eleições. Então, a gente escolhe o que assistir, a gente escolhe o que ver. Eu parei de ficar lendo tudo sobre Covid. Hoje mesmo eu estava lendo sobre máscara, limpeza de máscara. Gente, é tanta informação que você fica louco. Uma hora manda fazer de uma forma, outra hora manda de você. Aí você fala com uma pessoa mais próxima que tem um conhecimento e resolve aquilo. Então, a gente tem que escolher o que a gente consome. Assim. Ninguém é obrigado a ficar lendo toda hora o que está falando de Covid, o que não está falando. A gente escolhe, né, para ter saúde. Iramaia é psicóloga, especialista em terapia analítica comportamental, é uma pessoa que é muito piadista e que toca violão. Iramaia, inclusive, tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez na sua fala você já consiga responder. Que Jéssica está falando. Gostaria de saber como posso identificar se estou ansiosa ou deprimida e como eu posso identificar se um amigo ou amiga está assim. Fica com você a fala. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. E, assim, eu percebo quanto que nós temos pessoas sensíveis, né, olhando para os jovens, de como é bom a gente pensar em um tema que é tão relevante atualmente e que esse tema ele tem sido não só recorrente nas discussões entre os psicólogos, né? Então, os grupos de psicólogos estão fervilhando desse tipo de coisa. Nós temos muitos terapeutas fazendo lives sobre isso, muitas pessoas discutindo sobre. E existe aí uma emergência de fatores, né? Diante desse momento de pandemia que tem influenciado a gente se sentir assim. Quando eu tive assim esse convite, né? No primeiro momento eu achei que fosse um grupo menor, né? Aí depois eu fui vendo a quantidade de pessoas que poderiam aparecer e isso me gerou ansiedade, né? E aí eu fiquei pensando em uma série de coisas. No dia de hoje, por exemplo, eu fiquei pensando se a internet ia funcionar ou não. Às 18h40 a internet daqui de casa caiu, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E agora como é que eu vou ficar, sei lá, em 1h30, 2 horas de discussão só com o pacote de dados, né? E aí fiquei me perguntando se o que eu ia falar, se da forma que eu ia falar, eu ia me fazer ser compreendida por um público mais jovem. Fiquei pensando se eu ia decepcionar meu amigo Chico, né, que me fez esse convite. Fiquei me perguntando se eu falaria coisas úteis. E também fiquei pensando, meu Deus, eu não posso falar palavrão. Eu falo muito palavrão, né? E aí fiquei, meu Deus do céu, e agora? Eu não posso falar palavrão. E eu não posso falar as gírias regionais da Bahia, porque vão ter pessoas de vários lugares, né? E às vezes eu emboco, assim, começo a falar baianês e é uma loucura, assim. Mas, e tem uma outra coisa que faz muito tempo que eu não falo, né, para um público maior. Tenho conversado sempre em dias, né, em duplas, nos atendimentos ou com pequenos grupos, né, de amigos. Então, essa vida social, ela também tem ficado mais restrita, inclusive com pessoas que eu tenho mais intimidade e que provavelmente são pessoas que me entendem com mais brevidade sem que eu precise pensar tanto nas palavras. E tudo isso foi me deixando ansiosa para o dia de hoje, né? E é engraçado porque a maioria das pessoas acha que psicólogo não sente ansiedade nem medo. Eu queria revelar isso para vocês, os psicólogos são humanos, né? Então eles sentem ansiedade e medo também.
E quando eu fiz assim escolhi descrever para vocês esses pensamentos e esses sentimentos, né, para falar para vocês do que é uma mensagem assim que eu queria assim que vocês carregassem para a vida, é de que sentir ansiedade é natural. Ansiedade é uma condição biológica da gente, né? Se a gente não tivesse ansiedade, a nossa espécie ela não teria sequer sobrevivido. Eu gosto de falar de ansiedade como aqueles aplicativos que vêm no celular que a gente não consegue desinstalar, sabe? Aqueles aplicativos que eles são essenciais para o funcionamento. A ansiedade, o medo, tem uma série de emoções que elas fazem parte de nós e que a gente não tem como fazer, nem desinstalação, nem bloquear, nem desativar, né? Em alguns momentos a gente vai precisar delas como recurso. Tem outros momentos em que a ansiedade vai incomodar a gente, porque ela está excessiva, né? E isso pode causar aí algum impacto na nossa vida cotidiana. Mas, de forma geral, a ansiedade, ela surge para nos proteger, porque antecipar eventos que podem nos causar alguma dor, que são ameaçadores, eles surgiram aí como uma possibilidade de sobrevivência através do que a gente chama de movimentos de fuga ou de luta. E isso vai aparecer na nossa espécie a partir de um sistema nervoso, que é o sistema nervoso central simpático. Todas as vezes em que a gente se sente ameaçado, a gente vai sentir taquicardia, sudorese, boca seca. Algumas pessoas vão hiperventilar, vão sentir que estão com dificuldade de respirar. Algumas pessoas vão ter dificuldade de raciocinar, porque o nosso corpo está preparado para uma reação e não para uma ação racional, né? A gente vai ter aí também uma vasoconstricção dos vasos capilares. Então, a gente vai dizer, olha como fulano está pálido, né? Porque essa pessoa, se ela tiver algum corte no momento, algum corte, ela não vai sangrar com muita intensidade. Então, o nosso corpo ele é extremamente sábio e ele vai fazer aí um movimento por nós que a gente não conseguiria fazer, né, sozinho, que a gente não poderia pedir ao corpo para fazer, e é um movimento de proteção. Quando a gente tinha a possibilidade de ser atacado por um grupo de rivais, lá os nossos antepassados, né, na floresta, se alguém ia nos atacar, se existia um leão que poderia nos atingir, então o nosso corpo ele produzia essas respostas de luta ou fuga. E o nosso corpo, ele tem todos esses recursos, e hoje a gente não enfrenta mais os mesmos leões. A gente não enfrenta animais selvagens, né? Os nossos leões são outros. Hoje, a coisa que nos traz mais risco de vida é o inimigo invisível. E a gente tem muita dificuldade, né? De saber como lidar e se preparar para ele. Além de toda essa questão de ser um inimigo invisível, a gente ainda tem todas as nossas ansiedades e os nossos medos individuais, e a gente tem as ansiedades e os medos coletivos, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser a prova do Enem esse ano, a gente não tem noção de como é que vai ser o nosso futuro profissional, a gente não sabe se a gente vai conseguir ter aí a manutenção da nossa saúde e a saúde das pessoas que a gente mais ama, né, ao longo desse caminho. E a gente também está vendo meio que uma situação social em que nós estamos presenciando uma espécie de zoom, né? Uma espécie de lançamento de luz e de foco na desigualdade social. Eu gosto de dizer que a desigualdade social sempre foi o tema central da redação, e as pessoas não se davam conta disso, até que a pandemia veio e trouxe à tona, né? Uma série de coisas, e de como que essa desigualdade social, ela aparece aí, revelada no Brasil, né, também através do racismo. A gente está vendo uma série de coisas no país em torno de um ministro da saúde que agora está inexistente, de um ministro da educação que não pensam nos jovens que não têm acesso à internet, né, e que uma das participantes de hoje aqui mencionou, né, como é que a pessoa pode fazer para lidar com o isolamento social se ela não tem esse recurso para se conectar com as outras pessoas. Então, a gente tem muitos aspectos em torno, né, de uma exacerbação da ansiedade, e a gente perdeu uma coisa que nos é muito preciosa. Eu não sei como é que é nos estados de vocês, mas na Bahia a gente é muito de toque, né? Eu adoro abraçar. A gente fica brincando que baiano é touchscreen, né? Ficar falando com as pessoas e pegando. Tem gente que odeia, assim, mas
que eu gosto. E a gente tem uma questão com o abraço, é que os abraços, eles liberam os hormônios de ocitocina e endorfina. Então, os abraços, eles liberam a sensação de bem-estar no corpo. E a gente não está tendo acesso a esse fator protetivo, né? A gente não está tendo acesso às reuniões com os amigos, como a gente tinha antes, né? As reuniões espontâneas, os encontros, né? A gente tem uma rua aqui no centro de Salvador, que chama Avenida 7, e que é uma rua que eu sempre passo, porque eu trabalho pelo centro, e é uma rua que tem um barulho muito característico. Inclusive, uma figura pública baiana fala disso, oh, que saudade de uma pessoa gritando, olha o chip, né? E falando, vem comprar lingerie, menina. Ei, Psyu, moça, vem cá. Pega 1.000 e aí tem uns negócios de empréstimo consignado no cartão de crédito, né? Enfim, são muitos anúncios e esse barulho da cidade, ele se perde, né? A gente não tem mais como escolher as frutas pegando nas frutas, a gente vai e tenta ver se alguém entrega em casa, tem um mínimo de contato com os feirantes, né? A feira é uma coisa que eu sinto muita falta. E existe uma ansiedade para que a vida volte ao normal, né? Para que as coisas voltem a funcionar como antes, que a gente possa estar nesses espaços, nesses espaços de aglomeração, nesses espaços de toque, de contato humano. E a gente não tem ideia de quando isso vai acontecer. Então, é extremamente natural que a gente se sinta ansioso, né? E quando a gente fala sobre estar ansioso, o excesso de ansiedade, a ansiedade exacerbada de forma recorrente, o estresse acumulado, ele pode causar sintomas do que a gente chama de um humor deprimido. A gente não vai dizer que necessariamente o sujeito está com um transtorno depressivo, mas a gente vai ter alguns momentos de oscilação em que a gente vai estar com o humor mais deprimido. As mulheres, provavelmente aqui já observaram, dentro dos seus ciclos menstruais, que durante, por exemplo, os momentos de TPM e durante o ciclo menstrual, que a mulher tende a estar mais calada, mais reflexiva, ou um pouco mais triste, ou querendo um pouco mais de dengo, né? Dengo, eu imagino que todo mundo fala em todos os estados. Mas a gente tem esses momentos em que a gente quer estar mais recolhida, né? E aí os homens, eles vão ter outras formas de encontrarem aí quais são os momentos em que eles estão mais sensíveis, né? Eu não conheço nada a nível hormonal, né, do sentido do gênero masculino, que indique como é que isso aparece. Mas os meus amigos homens também revelam tristezas, né? E o que eu percebo, tanto no atendimento clínico, quanto na minha vida pessoal, né, quanto na conversa com os meus familiares, é que dentro dessa perspectiva de como as nossas redes elas podem nos apoiar e de como é que a gente pode lidar com esses momentos de ansiedade ou de estar um pouco mais triste em determinados dias, é de que é essencial que a gente fale sobre o que a gente está sentindo. No dia de hoje, por exemplo, eu falei com meu amigo Gustavo Bezerra, Guga está aqui em algum lugar nesses quadradinhos, é porque o rostinho dele não apareceu, mas eu falei com ele, amigo, eu estou ansiosa, né? E aí ele entrou comigo, a gente teve a ideia de colocar aqui essa luzinha para vocês me verem com a cor menos transparente, né? Porque eu estou desbotada, porque estou sem tomar sol há muito tempo. E aí ele colocou essa luz, falou de colocar essa luz quente aqui, então ele testou o som comigo, falar sobre o que eu estava sentindo, testar o Zoom antes, tudo isso foi ajudando para que eu estivesse mais ancorada no momento presente, menos preocupada com aqueles pensamentos que eu falei, né, no início da minha fala. Então, a gente pode entrar em contato com as pessoas mais próximas, vocês podem aí estar entrando em contato com os tutores de vocês, né, os coordenadores, os cuidadores de vocês, com os amigos, para que vocês possam fazer essa rede de apoio. E eu tenho falado muito sobre a quantidade de coisas que a gente consumiu da pandemia e de como que em algumas relações a gente está transformando essa quantidade em qualidade. Em como que hoje eu prefiro, né, ter conversas que têm início, meio e fim, em que eu converso com a pessoa, dou bom dia, boa tarde, boa noite, pergunto como ela está e realmente gostaria de ouvir como ela está e escutar até o final, e não aquela conversa, oi, tudo bem também, e aí você segue, né, para a próxima demanda e diz, sabe essa planilha aqui?
Então, assim, de se preocupar de fato, né, com quem a gente está interagindo, se a pessoa está bem, se a família dela vai bem, porque nós estamos preocupados com os nossos familiares, né, de muitas formas, não só com a saúde física, mas com a saúde psicológica, com as pessoas que têm vivido, né, situações de violência doméstica em casa e de como eles estão preocupados também com isso, de às vezes não poder ir socorrer um irmão, né, de não poder ir socorrer uma amiga, porque a presença de uma terceira pessoa, né, na casa poderia auxiliar a romper um ciclo de violência. Então, nós estamos abrindo esse espaço para que as pessoas falem de fato o que é que está acontecendo com elas, de que a gente possa escutar, e ainda que a gente não possa fazer nada prático, entre aspas, mas quando alguém se sente escutado, a pessoa sai modificada daquele encontro, né? E aí é muito comum que a gente, hoje mesmo, quando eu estava conversando com o Gustavo, eu disse para ele assim, ô amigo, muito obrigada. Ele, por nada, eu não fiz nada, eu disse, fez sim, né? Conversar com você acalmou meu coração e eu lhe agradeço por isso, né? E por muitas vezes a gente não tem noção do quanto essa atenção que a gente dá, dedicada a alguém em uma conversa de início, meio e fim, né? De como que isso pode fazer diferença na rotina de alguém. E de como a gente tem criado nas redes sociais muito espaço de fala, porque muitas pessoas podem se expressar, e isso é ótimo, mas muito pouco espaço de escuta, né? Às vezes a gente fala, as pessoas vão curtindo ali, mas a gente não sabe se as pessoas estão interagindo com o conteúdo da forma como a gente gostaria. E de como nós também temos uma tendência de, em determinadas redes sociais, postar certas coisas. Então, a gente costuma postar no Instagram conteúdos de felicidade, né? Nesse momento da pandemia, as pessoas estão falando mais de saudade, estão falando mais de solidão, né? Mas o modo operandi natural do Instagram era publicar só momentos felizes. E de que a gente precisa enfrentar e observar e acolher o medo, a ansiedade, a tristeza, porque são todas emoções básicas que fazem parte da gente, né? Fazem parte da nossa constituição enquanto sujeito. E a gente precisa aprender a lidar com elas. E existe uma outra questão que a gente debate muito na psicoterapia, em especial na terapia de aceitação e compromisso, que é do quanto que as pessoas tentam se livrar da ansiedade, quanto que as pessoas tentam se livrar do medo. E tentar se livrar do medo, tentar desativar o medo, desativar a ansiedade, só faz a ansiedade ficar mais forte. A ansiedade é um evento que dá e passa. Todas as emoções, elas são transitórias, né? Isso é algo que a gente precisa lembrar. Inclusive, uma paciente pediu que eu gravasse essa frase para ela. E aí eu gravei um áudio para ela, né, dizendo, olha, fulana, lembre-se, todas as emoções são transitórias. Aí ela salvou o áudio lá como favorito. E aí, quando existe alguma situação em que ela não pode falar comigo porque eu estou ocupada, a gente não tem possibilidade de manter contato, ela vai lá e escuta esse áudio como se fosse uma caixinha de emergência, né? Para lembrar para ela de que ela pode estar ancorada no momento presente, de que essas emoções são passageiras, de que elas são visitantes e de que isso vai passar. Quando a gente está sofrendo, a gente sempre acha que aquele sofrimento ele é infinito, né? E de que ele está intenso demais e que nunca vai vir um momento melhor. Mas eles passam, né? Todas essas situações passam, até porque o corpo ele não dá conta de ficar liberando cortisol 24 horas por dia. Nós temos picos e declínios, né? E uma das coisas que a gente pode utilizar como recurso, além dessa conversa e de uma escuta dedicada ao outro, nós podemos usar a respiração e o corpo como âncora. Se eu estou, né, em um momento de intensa ansiedade, eu posso observar o meu corpo. Eu posso fazer uma espécie de rastreamento corporal e começar a observar como é que estão as sensações dos meus pés, como é que estão as minhas panturrilhas, como estão os meus joelhos, e observar o corpo por inteiro. Ao longo do tempo, nós vimos aí um boom de práticas de respiração e de aplicativos, né, que vocês podem encontrar na internet com práticas de respiração e práticas de mindfulness. Algumas e boa parte dessas práticas elas não são úteis para o momento da crise, mas elas são essenciais que a gente tenha hábitos de práticas de meditação e respiração para que a gente observe os sentimentos e os pensamentos chegando
e saindo, e que a gente comece a observar como que o nosso corpo faz isso naturalmente. Porque quando a crise chega, a gente está preparado para ela. Eu estou me fazendo clara, gente? Eu acho que vale a pena, Iramaia, aquela pergunta. Acho que você de alguma forma já respondeu, né? Mas se gostar, como identificar se a pessoa está ansiosa ou deprimida e como identificar se um amigo ou amiga está assim? Uhum. E tem uma outra também que eu acho interessante, que é levando em consideração a tecnologia e a Quem foi que ansiedade, foi Jéssica Jéssica. que perguntou. Tem uma depois de Jonathan também. Tá. Jéssica, quando a gente fala identificação, eu fico bastante preocupada porque as pessoas, às vezes, elas têm uma sede de diagnóstico. E os diagnósticos, eles podem, às vezes, ser bem inúteis para o que a gente está vivendo nesse momento. O ideal é que, se você identificar, né, que existe uma mudança brusca no seu comportamento e de que existe algo que está afetando muito a sua vida, de que você busque auxílio profissional para que ele faça aí uma avaliação com você, uma avaliação adequada do que está acontecendo com você, né? Porque o simples fato da gente relatar um conjunto de sintomas e dizer que ele aparece em determinada frequência e que isso vai resultar em um determinado diagnóstico, pode te deixar, né? Ou pode deixar você preocupada consigo mesmo ou excessivamente preocupada com o amigo e vocês não saberem o que fazer com essa informação. E uma das coisas que a gente costuma fazer na clínica analítico-comportamental é de pensar assim, olha, fulano, né? Ele, comparado a ele mesmo, se eu for comparar o meu desempenho, a minha qualidade de vida, a forma como eu estava antes da pandemia, eu estou muito diferente do que está acontecendo agora, ou já existiam dias em que eu me sentia assim, né? A gente pode fazer o que a gente chama dessa análise idiosincrática, né? Que é a análise do sujeito, de comparar ele com ele mesmo e não essa busca de espécie estatística da gente pensar se uma pessoa está num momento normal ou doente. Porque também existe uma série de discussões dentro da psicologia sobre o que é ser normal. E aí isso daria pelo menos mais 4 horas de live. Mas a gente tem aí a possibilidade de, se você identifica, né, que está muito triste ou que está ansiosa, de você começar a conversar com as pessoas próximas sobre isso, com os cuidadores, com os coordenadores. Se você acha que tem um amigo que está, por exemplo, com um discurso de que não tem sentido em viver, né, de você começar a abordar isso. Porque as pessoas têm tido muito medo e existe muito tabu em falar sobre o suicídio. Mas é importante falar sobre suicídio. O que a gente não pode falar é sobre métodos para que o sujeito tire a própria vida, né? Mas a gente pode falar sobre o que é que leva alguém a qual sofrimento tão grande que a pessoa acha que a vida não vale a pena, né? Então, falar sobre isso é importante. E aí a gente tem o canal do CVV, né? Um número que a pessoa liga gratuitamente, e tem alguns outros canais de escuta que a pessoa pode entrar em contato, tá? Faz sentido o que eu falei? Ira, você perguntou se estava sendo clara, né? Eu estava aqui, estava olhando vocês e eu assim com a cabeça, né? E as palestrantes falam, você está falando com o professor e o professor está balançando a cabeça, está tudo certo. Obrigada. Aí eu lembrei que vocês estavam tão quietinhos e eu aqui, eu digo, meu Deus. Tem uma outra questão também aqui, que é interessante de Jonathan, que é, levando em consideração a tecnologia, a ansiedade e tudo que foi tratado, como unir todos esses fatores e transmitir isso para uma criança autista? Olha, Jonathan, para responder essa pergunta, eu precisaria lhe devolver outras perguntas, porque a gente tem um espectro do autismo, né? Então, tem várias formas e a gente não sabe exatamente como é essa criança autista que você está falando, que você gostaria de se comunicar. Então, tem criança autista que a gente chama de criança não verbal, né? De que você precisaria aí de outros recursos para tentar explicar algumas coisas para ela. Mas se você quiser, né, falar comigo depois, eu tenho alguns amigos, né, Luiz, Ruth, Mariana, que está aqui assistindo também, que trabalham com crianças autistas, e aí
a gente pensando no que seria para esse caso especificamente, a gente pensar em como é que você pode comunicar para ela. Porque ensinar emoções, descrição das emoções é difícil até para crianças típicas. A gente fala das crianças autistas como crianças de desenvolvimento atípico, né? Então, a gente tem dificuldade de até de explicar para uma criança o que é que ela está sentindo. A gente vai precisar dizer, olha, você está sentindo o quê? A criança vai dizer, eu estou sentindo um friozinho na barriga. E você, esse friozinho na barriga pode ser ansiedade. Por que será que você pode estar ansioso? Ah, eu acho que eu vou ver minha pró hoje quando a gente for buscar os materiais na escola, né? Então, assim, a gente precisa, inclusive, ensinar as crianças a nomear os sentimentos e as emoções, porque as pessoas não vêm sabendo isso de fábrica, né? Isso é aprendido através do contato com o outro. E aí, a gente precisa entender como é que está essa criança autista que você está falando, né? Como é que está a comunicação dela, se ela já consegue discriminar os sentimentos, para daí a gente pensar em como transmitir essa comunicação para ela. Cadê, Jonathan? Aqui tem um... Deixa eu ver se tem um comentário que Responde, falou. Jonathan. Você acha que tá ok? Depois responda no chat. Ó, Lindo Gilson falou assim, Martinho da Vila tatuou no Brasil dengue. E Carla falou, dengue é universal. Vamos ver aqui. Perguntas, comentários. Iramaia, Lindo Gilson está fazendo assim. Iramaia, a sua fala seria uma preocupação com os fechamentos das conversas? Eu atuo em uma entidade de atendimento socioeducativo e considero as rodas de conversas uma estratégia libertadora que favorece a emancipação humana, política e social de pessoas que historicamente são excluídas. E neste momento em que passamos por um período pandêmico em que a saliva é um condutor, diminuímos muito as conversas nas unidades, trazendo um atraso nesse processo já limitado. Uhum. E aí ele pergunta, a sua fala seria uma preocupação com os fechamentos dessas conversas? Não só com os fechamentos, mas de a gente entender se o outro se ele se sentiu acolhido e se aquilo ali atendeu à necessidade dele. Né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de consultoria, que é um grupo em que psicólogos se reúnem para discutir casos. E antes da gente encerrar um determinado caso de um colega, a gente sempre pergunta para ele, fulano, você se sentiu contemplado? Né? Tipo, a equipe te ajudou o suficiente? O que você buscava em nós chegou para você, né? Você se sentiu acolhido? Você achou que a gente trouxe soluções para os seus problemas? Das questões que você trouxe hoje? Ou existe alguma coisa que ainda está no ar? Porque a gente não tem como adivinhar se o outro se sentiu contemplado, né? Mas a gente pressupõe diante de um rosto, né, com baixa expressão, de que a gente se fez compreender e de que a pessoa se sentiu contemplada, mas às vezes a pessoa ela está com vergonha, né, de dizer, olha, eu não entendi o que você disse. Na verdade, o que eu queria era outra coisa, então eu preciso fazer mais perguntas. Então, nessas situações, né, não seria uma preocupação com o fechamento, mas de a gente entender se aquilo que o sujeito busca naquele diálogo, se ele encontrou. Tem uma pergunta do YouTube também, aí eu abro para as meninas, né, para a Júlia e para a Maia. Como ajudar uma pessoa que tem constantemente ansiedade? Pessoal, se vocês tiverem comentários, perguntas, fiquem à vontade. Então, como ajudar uma pessoa que tem constantemente ansiedade? Ana Mércia não está aqui? É isso? Messi, ela está no YouTube. Ah, tá. Quando a gente tem pessoas com crises constantes de ansiedade, seria mais ou menos isso, Chico? Uma pessoa que tem crise no sentido de aparecer sintomas físicos, de ficar sem... Não entra em detalhes, só se a pessoa tem constantemente ansiedade. Então, vou supor que é isso, tá? Vou supor que é isso. Então, a gente tem aí algumas possibilidades de uma crise de ansiedade. Às vezes a pessoa passa mal fisicamente, né? E tem algumas pessoas que chegam, inclusive, a ter sensação de que vão morrer, né? Ter pensamento sobre morte. Algumas pessoas acham que estão tendo um ataque cardíaco, inclusive. E tem gente que vai parar na emergência por causa desses ataques cardíacos, né? Desses quase ataques cardíacos que elas acham que estão tendo. Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer quando alguém está na crise de ansiedade é conduzir uma conversa com ela que leve ela para o momento presente. Então, você pode, por exemplo, conversar com uma pessoa e pedir que ela descreva o que é que ela está sentindo
em partes aleatórias do corpo, né? E aí você pode perguntar para ela, o que é que você está sentindo na sua perna direita agora? Mas aí você vai perguntar na coxa direita, o que é que você está sentindo na parte anterior, na parte de dentro da coxa? E aí você pergunta como é que estão as mãos, né? E a pessoa ela vai começar a descrever para você, e no meio do caminho ela vai começar provavelmente a te dizer pensamentos do tipo, eu tenho certeza que eu vou morrer disso, ou não aguento mais, e de você continuar perguntando para ela coisas sobre o corpo dela para que ela possa estar ancorada no momento presente. Você também pode perguntar se você tiver intimidade, e se vocês dois estiverem na mesma casa, né, em isolamento social, você pode perguntar para a pessoa se você pode abraçá-la, por exemplo. Porque os abraços de mais de 20 segundos, eles tendem a ajustar a nossa frequência cardíaca. Então, isso pode ajudar também. Tem um outro recurso de regulação emocional para momentos de crise, que precisa ser utilizado com cuidado, e ele não pode ser utilizado se a pessoa tiver problemas do coração, que é o mergulho da cabeça em água gelada. Então, a pessoa pode pegar um recipiente, né, uma bacia, pode colocar água com gelo ou água gelada e mergulhar o rosto. É importante que mergulhe até aqui as têmporas, porque a gente produz no corpo sensações semelhantes a um mergulho numa piscina ou num rio, né? E aí, quando a pessoa vai ali e mergulha a cabeça por um tempo, isso também ajuda o corpo a se regular e a pessoa volta respirando melhor. Nós temos 4 minutos. Eu queria fazer um comentário que eu acho importante, que as meninas trouxeram, sobre a questão da fala, né? Quando a gente fala, por isso que é importante esse ambiente aqui para a gente falar, quando a gente fala, aquilo que a gente fala ganha forma, não é? E tudo que ganha forma, a gente pode transformar. Então, dentro da palavra transformar, transforma, está a palavra forma. Quando a gente fica para a gente, aquilo implode. Então, é importante a gente colocar, é importante a gente expressar. E quando eu falo fala, não é simplesmente falar, é escrever também, é se expressar de alguma forma, é desenhar, qualquer outra forma que você encontre de se comunicar e de transpor essa fala. Tem 3 perguntas aqui, tem um comentário e 2 perguntas que eu vou abrir para as meninas falarem, e a gente tem que fechar em 3 minutos. Jonathan comenta, minha dúvida maior sobre o TEA é porque se fala tanto dessa inclusão à tecnologia, mas é abordado de uma forma ampla e considerando o aluno TEA, seria necessário, de acordo com o grau do espectro, um orientador para esse aluno. Eu vou ler mais as outras 2 também, tá? Uma do YouTube, que aí as Josi ou Iramaia podem responder. Camille Silva, do YouTube, a dificuldade para dormir é falta de ânimo? Pode estar falta de ânimo, desculpe, pode estar diretamente relacionado à saúde mental. E essa aqui é para Iramaia, né? Uma dúvida que eu tenho com você, como psicólogo. Consegue guardar as conversas as conversas que as pessoas falam com você? Entendi que é isso. Não consegue guardar segredo. Enfim, são como é que eu consigo guardar? Se consegue, né? Então, são 3 pontos aí pra gente comentar em 2 minutos aí. Tentem ser breves vocês. 1, 2, 3, valendo. Eu já vou até me despedir. Chico está sendo cruel com vocês. Estamos todos amando a conversa, ficaríamos aqui horas, mas fiquem à vontade. Mas a gente pode ficar mais 5 minutos? Eu sou prolixa, gente. Claro, pode sim. Nós ficamos mais 5 minutos. E... A cara de Chico. Ótimo, daí fico feliz. A proposta é bora conversar, né? Então, isso aí, isso aí. Então, Jonathan, comentando o que você falou, sim, é importante que exista uma equipe, né, multidisciplinar para orientar como é que lida com esse aluno. Porque nos trabalhos com as crianças TEA, né, do transtorno do espectro autista, você tem que fazer uma avaliação e entender, inclusive, quais são as competências que o sujeito já tem e quais são as que você precisa desenvolver. Então, tem algumas... Na terapia ABA, o que se faz é justamente fazer um plano individual de aprendizagem para cada aluno desse, né, entender como é que ele pode progredir para ir medindo se as intervenções elas estão sendo eficazes ou não. Então, um orientador para esse aluno seria excelente.
a pergunta de Camille Silva, né? A dificuldade para dormir e falta de ânimo pode estar diretamente relacionada com a saúde mental? Pode sim, Camille, mas também pode estar relacionada à saúde orgânica. Infelizmente, no nosso mundo de especialidades, quando a gente perde aí essa visão holística do homem, a gente deixa de olhar para a saúde global e a gente pensa na saúde orgânica do sujeito, no sentido de saúde física, biológica e saúde mental de forma separada. Mas é muito comum, por exemplo, que pessoas que sofram de diabetes tenham falta de ânimo e se sintam cansadas. E aí, se nós temos um profissional, por exemplo, de psicologia, que não lembra, né, como é que funciona, como é que é o funcionamento de um sujeito diabético, e esse sujeito que não tem o diagnóstico de diabetes vai para o psicólogo, e ele relata que ele está desanimado, desmotivado, que ele está sentindo muito sono, nós podemos, inclusive, equivocadamente, dizer para essa pessoa que ela está com humor distímico, que é essa tristeza, né, como se fosse uma depressão leve. Então, é importante que a gente observe todos os aspectos da saúde. Pode ser que a falta de ânimo e a dificuldade para dormir estejam relacionadas à saúde mental, mas pode ser que sejam outras variáveis aí influenciando, né? Então, a gente precisa investigar na vida da pessoa como é que está acontecendo isso para ela. E sobre guardar o sigilo. Sobre guardar o sigilo. Então, Você consegue guardar? Kevin. Boca de siri. Quais são, como é que é o nosso, como é que é os nossos, como é que funcionam os contratos de sigilo terapêutico, né? Os contratos dos sigilos terapêuticos, eles dizem que nós não podemos revelar o conteúdo das sessões das pessoas, nós não podemos dar nenhum indicador, né, nenhum indício de quem foi essa pessoa, porque, por exemplo, Salvador é uma cidade que parece grande, mas é um ovo de codorna. Todo mundo se conhece, né? E aí, se você falar e disser assim, olha, porque tem uma pessoa que é pedagoga, antirracista, e aí ela, né, apresentou no programa, bora conversar, aí as pessoas já vão chegar em jogo. A gente não pode ficar brincando de dar dica da vida de ninguém, né? Então, assim, a gente só pode falar sobre os casos, e os casos eles tiverem uma função acadêmica, então o caso ele é levado para, por exemplo, uma jornada de análise do comportamento, aí você apresenta um caso, mas aí o sujeito, né, como participante de uma pesquisa, ele tem que autorizar e a gente vai omitir os dados dele, né, os dados pessoais, a gente bota só as iniciais, ou troca o nome, né, dá um codinome para a pessoa, aí a gente vai disfarçar ali na profissão, né, colocar outras informações para que a pessoa não seja identificada. Mas a revelação, ela só pode ser feita para funções acadêmicas, né, e aí a pessoa ela tem que autorizar. Então, a gente tem sim que guardar esse segredo. A única hipótese que a gente quebra o sigilo, e isso é avisado na primeira sessão de psicoterapia, é se o sujeito ele estiver com algum perigo de tirar a própria vida, ou se ele estiver aí sendo ameaça grave para alguém. Então, nós temos a obrigação de comunicar a família e as autoridades, né? Fora isso, a gente tem que guardar segredo, sim. E é mais fácil do que você imagina. Não dá tempo a cabeça não dá tempo, assim, de lembrar tantos detalhes, de tantas histórias, e a gente fica muito, muito voltado para o trabalho com a pessoa, né, de como que aquilo ali está impactando a vida dela. Não dá vontade de conversar com outras pessoas, não. A gente tem o trabalho, por exemplo, a gente pode ter o trabalho de supervisor, ou de grupo de supervisão, ou de consultoria, em que os casos, eles são debatidos, né, mas eles não são debatidos no nível de fofoca, né. Eu não vou falar assim, olha, Josi, que é minha paciente, ela gosta de sair para dançar, né? Não é isso. É de entender se existe alguma trava que aparece ali naquele momento na psicoterapia, alguma coisa que eu não estou conseguindo dar conta sozinha, e se tem alguém que com outro olhar pode me ajudar a destravar o caso, a pensar em uma melhora para o paciente, já que eu não estou conseguindo sozinha. Me fiz entender, Kevin? Cadê Kevin? Bem, eu vou agradecer a... Sim, obrigado. De nada, Kevin. Olha, Kevin tá de suspensório. A gente ainda não finaliza, tá, Chico? Ah, tá bom. Não, tudo bem. Eu vou Pessoal, finalizar, não. para ninguém ir embora. A gente tá gostando de estar aqui. Eu vou fazer um comentário. Pedir as meninas para fazerem uma palavra
sobre o processo, né? Uma conclusão, um fechamento sobre esse tema que nós falamos. E você falando de dormir, eu me lembrei de mim, que no início dessa pandemia, eu sou uma pessoa que eu dormia em pé em ônibus, né? Então, vocês imaginem o quanto eu gosto de dormir. Eu ia, tipo, 10 minutos, 5 minutos no ônibus eu estava cochilando, dormindo e adorava ir dormir. Só que, quando começou a pandemia, eu passei a não ter sono. E isso começou a me preocupar, porque eu comecei a dormir. Eu durmo geralmente dia de semana cedo, tipo 9h30, 10 horas. Eu tô dormindo só sexta para sábado, sábado, domingo eu durmo tarde. E aí eu comecei a dormir 10, 11, meia-noite, 1 hora, até um dia que eu tava 4 horas da manhã sem conseguir dormir. Depois que eu conseguia dormir, só que eu acordava cansado. E aí eu comecei a ficar preocupado. É a quebra de rotina, né? Eu tinha uma rotina de acordar muito cedo, de ir pro trabalho, não sei o que foi que eu fiz para trabalhar. E eu começava a ficar ansioso para dormir, não conseguia dormir. Aí eu comecei a acordar cedo. Eu voltei a acordar cedo, como eu acordava, faço outras coisas, né? Comecei a fazer algumas coisas corporais, tal, dentro de casa mesmo. E isso foi ajudando e voltei a dormir normalmente. Então, esse processo que aconteceu, como você disse, a ansiedade geral, todo mundo sentiu alguma coisa, ou sente alguma coisa, né? Uma coisa que a gente não estava habituado, a gente estava no modus operandi, achando que o mundo era belo, florido e perfeito, não era. E essa coisa veio agora e de repente botou a gente num lugar de se reconectar com a gente e se reconstruir, né? Enfim, é essa a questão. Então, eu queria ouvir aí vocês, meninas, sobre o nosso tema final. Vocês deixam aí para o nosso tema final. Eu vou dizer que eu amei a conversa, né? Amei ouvir a Maia novamente, que o tom de voz, o seu tom de voz de Ira Maia dá uma tranquilidade, né? Muito gostoso ouvir vocês. E para finalizar, hoje eu recebi um livro que eu estava esperando, que eu vou utilizar na minha escrita, e aí eles mandaram com uma cartinha, né? Por conta dessa situação da pandemia. Inclusive mudaram até o nome da livraria, que era Litera Rua. Eles estão usando nesse momento da pandemia como Litera Casa, né? Então, eu queria ler um pouquinho para fechar a discussão, né? Enfrentaremos dias duros. Não poderemos garantir que vai ficar tudo bem, mas garantimos que aconteça o que for, daremos o nosso melhor. Lembre-se de respirar fundo, beber água. Estão ouvindo? Lembre-se de respirar fundo, beber água, tomar sol, ouvir uma boa música, se conectar com o que você gosta e, por que não, leia um livro. O incentivo nós já demos, o restante é com você. Histórias salvam vidas e a próxima página está em branco, doida para ser escrita com um final feliz. Estamos juntos, mas cada um em sua quebrada. Fique caso se puder e se não puder, saia de máscara. Massa. Obrigado, viu, Josi? Muito obrigado mesmo. Ira Maia. Eu achei fantástico sua fala final, Josi. Eu não preparei nada assim. Eu queria indicar as coisas que me fazem, que me ajudam a me regular emocionalmente, né? E tem algumas coisas que têm me ajudado muito, né, nesse momento. Uma delas é que eu tenho escrito mais e às vezes eu escrevo coisas bem aleatórias, né? Como, por exemplo, frases de alguma música que eu tô escutando e eu acho a frase engraçada, tipo, Morena, eu quero chá. Eu acho essa frase engraçadíssima, né? Morena, eu quero chá, eu quero chá. Eu quero chá, morena linda, eu quero chá. Eu acho fantástico. Aí eu vou lá e escrevo a frase, assim. E aí outras vezes eu vou escrever textos meus e vou me derramar, né? E vou fazer outras coisas. Tenho tocado muito mais violão, né? Então tenho passado bastante tempo, às vezes tocando alguma música que eu tô olhando a cifra na internet, né? No Cifra Club, e às vezes eu tô tocando também notas sem função nenhuma. E eu aprendi com minha amiga Helena a assistir vídeo de filhote de cabra, que é uma coisa fofíssima, né? Então vocês procuram no YouTube filhote de cabra correndo, é muito engraçado, elas caem e sobem rampas e brincam
em parquinhos infantis, aí eu adoro ver. E tem um outro desenho que eu amo, é o Irmão do Jorel, que eu indico a todo mundo. Se vocês não assistem, nunca assistiram antes, assistam Irmão do Jorel, porque eu assisto e me acaba. É um desenho brasileiro e ele faz muitas referências às nossas infâncias, a como a gente vive no Brasil, né? As crenças, assim. Tem um episódio que vovó Juju fala para ele não ficar falando no vento frio, porque a boca dele vai ficar torta, né? É o tipo de coisa que só a gente aqui no Brasil provavelmente escuta, porque é uma crença nossa. Então, é um desenho que me alegra e me acalma, né? Vai acalmando meu coração nos dias de mais tristeza ou nos dias que eu tô me sentindo mais sozinha. Eu dou muita risada com ele. Obrigado. Eu quero agradecer às meninas, a você, Carla, do Livre, pelo convite. Adoramos. Foi muito gostoso. Lembrar a todos que quem quiser acompanhar e ver as lives do Bora Conversar, esse mês a gente está discutindo sobre saudade. Amanhã é o nosso último encontro. Amanhã não, quinta-feira, nosso último encontro no Instagram, conversar.b. E nós vamos falar mais uma vez sobre saudade e cada mês nós temos um tema diferente para falarmos, tá bom? Muito obrigado e espero que de alguma forma a nossa ansiedade esteja aplacada. Chico, vai ter pelo Zoom também essas lives ou não? Não, a nossa live é pelo Instagram mesmo. Nesse perfil conversar.b. Ainda não estamos tão modernos assim, não. Eu acho que, Chico, você pode colocar aqui no chat no Instagram do Bora Conversar, né? Então, nós não vamos finalizar agora, temos 5 minutos ainda de acréscimo aqui para falar um pouquinho. E, primeiramente, eu gostaria, em nome de toda a galera aqui do Projeto Educação Livre, né, da equipe e dos jovens que fazem parte das metodologias, dos parceiros que também estão aqui nos assistindo, agradecer ao Chico e ao Guga, né, inicialmente por terem aceito esse convite da gente conversar e abordar esse tema. E também agradecer demais a Josi e a Ira Maia, foi muito bom ouvi-las, né? Foi muito reconfortante, assim, nesse momento que nós estamos passando, ouvir o que vocês trouxeram sobre o tema, sobre ansiedade aí em tempos de isolamento social, de como a gente pode e deve, tem que trabalhar nossa produtividade, né? Utilizar as redes sociais e a tecnologia, seja ela fechada, aberta, como for, para minimizar aí essa saudade que a gente tá de estar junto, de ouvir. Olha o chip da Oi, aqui a gente também tem isso, Iramar, em Pernambuco, viu? De olha o chip da Oi, vamos amolar o alicate. Tudo isso a gente está sentindo falta também por aqui. Eu acho que os outros territórios, com certeza, têm as suas particularidades de ouvir esse barulho na rua, né? Das pessoas conversando, interagindo, mas que logo, logo vamos estar aí todos juntos novamente. Foi muito bom ouvir vocês. Eu gostaria de aproveitar esse momento, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão aqui participando com uma veia cultural e artística muito forte, os nossos jovens, em especial, e eu gostaria de saber se tem alguns jovens que utiliza aqui, né, ou alguma pessoa que está participando, não precisa ser necessariamente tão jovem, que utiliza de alguma situação para minimizar a ansiedade. Uma música, se faz alguma dança, se tem alguma habilidade cultural que quando eu digo assim, eu estou mega ansioso, eu pego o meu violão e vou cantar. Ou eu adoro dançar, né, freneticamente aqui. Eu tenho essa estratégia de quando, além de meditar, e quando eu estou muito ansiosa, eu tenho um filho de 9 anos e ele escuta esses raps aí, essas coisas de animes e essas coisas todas que vocês conhecem mais do que eu, e são músicas bem, né, agitadas e enérgicas, e às vezes quando eu estou assim, filho, bota a música e a gente fica assim, dançando loucamente, que às vezes ele sempre fala assim, mas a senhora não está muito bem. Mas, assim, essa liberação de energia, principalmente em tempos de isolamento social, é necessário. E eu gostaria de ouvir, se tem algum jovem aqui que queira compartilhar, quais são as estratégias, assim, para minimizar a ansiedade que vocês têm.
Olá, posso falar? Claro. Pode Bem, falar. eu, eu gosto muito de desenhar e de pintar. E, tipo, todo mundo sabe, eu creio aqui que todo mundo sabe que fazer exercícios, né, libera o hormônio do prazer. Então, eu gosto muito de fazer exercício também. Então, essas são as 3 coisas que eu mais gosto de fazer: desenhar, pintar e fazer exercício. Bom, quando eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu faço acompanhamento terapêutico e psiquiátrico, né? Então eu nessa quarentena intensificou muito mais. Então eu tive que controlar a minha ansiedade com medicamentos, né? Como eu estava numa fase muito crítica, eu baixei um aplicativo que se chama Root. Ele é ROOTD. Ele faz um mapeamento, você com ele consegue fazer um mapeamento do seu corpo, onde é que está mais tenso, funcionar a sua respiração. No meu caso, já não funcionou muito porque eu já tenho a minha já é mais elevada, mas quando eu estou bastante ansiosa, eu converso muito com meu marido. Então, eu falo muito. Então, eu vou falar com ele, converso, daí eu volto e me tranquilizo mais. Ou então, eu vou para o banho, né? Tomo um banho bem demorado para relaxar, para realmente voltar a si, porque como eu tenho pensamento acelerado, então eu falo muito acelerado, eu faço tudo muito acelerado, como uma pessoa ansiosa é. Então, essa minha rotina, né, de todo dia acordar e tomar um banho, parar um pouco para pensar, né, um pouco, você levanta da cama, para, dá uma respirada. Primeira coisa, vou tomar um banho para ver se eu me conecto de volta. Ou vou falar com minha filha. Isso é o que eu faço, né? Além dos medicamentos que eu tomo. Mas, assim, não é fácil, é uma coisa bem difícil mesmo. Mas se você conseguir controlar a sua respiração, conseguir mapear seu corpo, né? E se você tiver numa fase muito crítica, eu falo assim, que a Ira Maia falou, né? Psicólogo ajuda muito, muito, me ajudou muito e me ajuda muito hoje em dia. Eu tenho uma rotina, então, quando quebra essa rotina, para mim é o fim do mundo mesmo. É como se o mundo desabasse na minha cabeça, né? Ultimamente, nessa coisa do Edu Livre, né? Uma notícia atrás da outra, aí vem uma ruim, que eu considero ruim, como todo ansioso que tende a ter pensamentos ruins, aí eu vejo como uma coisa ruim, aí quebra toda a rotina e eu vou de novo. Mas, assim, respirem, gente. Faça tudo que o povo falou aí. Respirem, tomem um banho. E é isso. É a minha experiência. Obrigada por compartilhar, Nayara. E que coragem Muito da sua parte, obrigada. né, de falar de coisas. E essas contribuições, elas são super importantes, porque as outras pessoas podem perceber que o que está acontecendo com elas é natural e que acontece com outras pessoas próximas. Obrigadão. Tem uns comentários no chat, Carlos. Tem alguns comentários aqui do que as pessoas... Primeiro, Nayara, muito obrigada por sua fala. E estamos todos num momento muito delicado e também um momento de nos ajudarmos muito, e conte sempre com a gente, tá? Obrigada. Tem várias aqui, gente, as pessoas que... Como é que trabalham a ansiedade? Tem gente que vai se maquiar, tem gente que procura escrever. Eu, quando estou muito ansioso, eu escuto música para me acalmar. A Kézia fala que gosta de pescar e fazer crochê. Me acalma, que legal. O Vinícius traz uma coisa muito interessante aqui para compartilhar com todos, que no momento em que a ansiedade estiver batendo, vá na frente do espelho, se olhe e repita: eu sou muito mais do que você pensa. Eu sou forte e você não vai me vencer.
e sorria para a ansiedade. Muito lindo, Vinícius. Obrigada por compartilhar. É autocuidado. Isso. A Liza costuma escrever que está sentindo e ouvir músicas para acalmar. Aqui é que executiva as plantinhas. Muito legal, gente. Acho que no YouTube também tem gente que faz capoeira. A Jéssica faz capoeira, poesia. Muito legal. Alguém mais que queira compartilhar conosco as estratégias adotadas para minimizar a ansiedade? Bem, Raimunda Carla, gosta aqui muito o Kevin do está falando. Eu acho que o Oi, Kevin Kevin. vai falar também. O que para diminuir a ansiedade antes dessa pandemia, eu gostava bastante de dançar quadrilha e a ansiedade que eu estou usando agora para diminuir ou é assistir TV ou fazer alguma tarefa da escola. Muito legal. Aí o que a Josi falou, né? O uso das mídias sociais, da tecnologia, seja ela aberta ou não, para minimizar aí essa ansiedade, né, Josi? Trazer para a gente uma interação com o mundo externo, com a vida social. Legal. Acho que podemos finalizar, e aí eu queria propor para vocês, como eu falei, eu já fui uma pessoa essencialmente ansiosa. Muito, hoje eu consigo, não que eu não seja, mas eu acho que hoje eu consigo trabalhar mais a minha ansiedade. E uma das coisas que me ajuda muito em relação a diminuir essa ansiedade é a meditação. Eu sou adepta da meditação tem 1 ano, da yoga e da meditação. E eu já cheguei a tomar remédios para ansiedade, né, em tempos de pico, assim. E hoje em dia essas práticas, elas me afastaram 100% do uso de medicações e até às vezes para uma mínima dor eu evito até tomar, porque a gente assim, né, sente uma dor de cabeça, tomo um remedinho. E hoje não, eu sinto uma dor de cabeça, eu tomo um chá, então isso vem trazendo novos conceitos. E aí eu queria propor para a gente finalizar uma meditação que eu costumo fazer quando estou muito ansiosa, porque quando a gente está ansioso, a gente precisa praticar a nossa bondade, né? E impulsionar a nossa compaixão. A gente precisa perceber isso que o nosso colega falou aqui, de olhar para o espelho e dizer assim, eu vou vencer você. A gente precisa perceber o quanto nós somos amados pelo nosso social e quanto nós temos amor para compartilhar com o outro e perceber que nós não estamos sozinhos em nenhuma das jornadas que a gente passe, né? A Iramaia falou que toda emoção é transitória, né? Então, tudo que a gente passa é um momento que a gente está vivenciando. E aí eu gostaria que, para finalizar, compartilhar essa meditação com vocês. Eu vou pedir que vocês se sentem de forma muito confortável, certo? Inicialmente. A gente tem uma visão de que meditar a gente precisa estar em postura sentada, né? Como os monges budistas. Não. Estando confortáveis, nós podemos meditar. Uma prática de meditação muito interessante é antes de dormir. Deitei e fico numa posição que eu me sinta confortável, sempre com a palma da mão virada para cima, né, para receber uns bons fluidos e boas energias. Mas sentados nós podemos fazer isso também. Então, eu vou pedir para que quem conseguir ficar na posição da meditação tradicional, ótimo. Quem quiser ligar a câmera será até melhor para que a gente possa ver vocês. Mas quem não quiser também fica super à vontade. E quem estiver sentado, só que se apoie bem de uma maneira confortável, né, que debruce a palma da mão em cima da perna, de uma forma que a palma das mãos fiquem viradas para cima. E fechem os olhos. Tentem se conectar com vocês nesse momento. E aí, como eu falei, nós vamos fazer uma meditação que impulsiona a compaixão e a nossa bondade, tá? Sentem-se de maneira confortável, fechem os olhos, relaxem o corpo. Tentem manter os olhos fechados durante todo o exercício. Eu vou guiar vocês
com algumas instruções, mas é importante que vocês foquem na minha voz e que tragam toda a atenção de vocês para dentro de si, sem fazer força, nem esforço de concentração, apenas de forma relaxada e gentil com vocês. Inspirem profundamente, sempre mantendo essa inspiração e expirando o ar pela boca. Sintam a respiração de vocês. O ar entrando pelo nariz, saindo pela boca, de forma muito leve, gentil, respeitando o tempo de cada um. E aí, mantendo os olhos fechados, vocês vão pensar em uma pessoa próxima que ama muito vocês. Pode ser uma pessoa do passado, ou uma pessoa do presente, alguém que ainda esteja na vida de vocês ou que já se foi. Pode ser um mestre, um professor, alguém que vocês admirem muito. Imaginem que essa pessoa está do lado direito de vocês, enviando muito amor. Essa pessoa está lhe enviando desejos de que você tenha segurança, de que você tenha bem-estar e de que você tenha felicidade. Sinta os desejos calorosos e o amor que vem dessa pessoa em direção a você. Ela está lhe desejando tudo de bom. Lhe dizendo que você é mais forte do que você imagina. Agora visualize mentalmente essa mesma pessoa ou uma outra pessoa que tenha consideração profunda também por você. E aí você vai imaginar que essa nova pessoa está do seu lado esquerdo, enviando para você desejos de que você esteja bem, muito bem, com saúde e também com muita felicidade, que você está irradiando felicidade. Sinta a bondade que está vindo dessa pessoa para você. Nesse momento, nós vamos imaginar que estamos rodeados por todos os lados, por todas as pessoas que nos amam e que nos amaram. Visualize todos os nossos amigos, os seus amigos, no caso, a sua família, os seus animais de estimação, todas as pessoas queridas à sua volta. E todas elas estão enviando para você votos de felicidade, de bem-estar e de saúde. Sintam-se muito alegres com isso. Pensem em quantas coisas boas vocês vivem com essas pessoas e também quantas coisas boas vocês viveram até com essas pessoas que estão aí, mas que já se foram de repente. Deliciem-se, aproveitem esse momento caloroso de votos de amor, de bem-estar, de segurança e de felicidade. Observem que o amor vem para nós de todos os lados. E que nós, nesse momento, você em especial, está cheio de amor. Você está transbordando amor. Transbordando amor, muito carinho, muito bem-estar, muita saúde e muita felicidade.
E agora, em silêncio, vocês vão repetir as seguintes frases. Primeiro, para essa pessoa que está do seu lado direito. Repitam, em silêncio, que você tenha paz e que seja feliz. Que você tenha paz e que seja feliz. E agora vocês vão focar a atenção de vocês para a pessoa do lado esquerdo, direcionando amor, esse amor que está transbordando em você também para essa pessoa que de repente está mais presente na sua vida. Você e essa pessoa vão perceber que são tão parecidos. Talvez vocês nem imaginam o quanto sejam parecidos. E vocês vão ter uma vida sempre muito agradável. E em silêncio, vocês vão repetir para essa pessoa. Assim como desejo para mim que você esteja em segurança, que você tenha saúde, que você viva em paz e com felicidade. Assim como desejo para mim que vocês possam viver em paz, com saúde e com felicidade. Inspirem profundamente pelo nariz com calma, sinta a respiração de vocês. De maneira muito tranquila e expira pela boca. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Que essa nossa respiração que entra pelo nosso nariz seja o ar mais puro de amor e de felicidade que nós temos ao nosso redor. E que esse ar que nós expiramos pela boca seja um ar que a gente possa emanar todo o nosso amor para todas as pessoas que estão próximas a nós. Toda a nossa felicidade. Que esse momento confirme para todos nós que nós não estamos sozinhos, que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros através do amor, da felicidade e da segurança. Abram os olhos, quem quiser ainda abrir, com calma. Percebam a volta de vocês a esse espaço que nós estamos compartilhando, o nosso amor e a felicidade de estarmos juntos, conversando, dialogando e também aproveitando esse espaço para confirmar de que nenhum de nós aqui estamos sozinhos. Com tranquilidade podem ir voltando. E aí eu espero que vocês possam aproveitar essa prática rápida para que quando vocês se sintam sozinhos, vocês fechem os olhos e emanem amor. Pensem sempre em pessoas que compartilharam amor com vocês ou que compartilham, né, amor com a gente. E percebam o quanto nós somos amados e o quanto nós somos capazes de distribuir amor uns para os outros. Felicidade e segurança, tá? Espero que vocês tenham gostado, curtido o nosso encontro, o nosso Bora Conversar. Nós vamos ter muito mais momentos como esses, vamos compartilhar muito mais encontros assim, que a gente possa conversar e dialogar, né, sobre os nossos sentimentos. E quero desejar, não sei se o resto da galera quer fechar com algum comentário, mas desejar uma boa noite de sono, né? Agora que a gente está aí transbordando amor. Acabamos o nosso encontro transbordando amor. Vê que coisa mais linda, tem coisa mais linda do que transbordar amor, não tem.
e que a gente aproveite muito mais espaços como esse para ter conversas tão saudáveis e tão enriquecedoras como a que nós tivemos hoje, tá? Não sei se alguém quer abrir mais alguma coisa. Mas acho que podemos finalizar. Guilherme, o dono das mídias e redes sociais.